Olá, pessoal da Química Farmacêutica, tudo bem com vocês? Boa noite. Então, hoje daremos início à nossa primeira aula remota, né, de Química Farmacêutica. Então, eu vou dar continuidade ao material ao conteúdo, na realidade, né, que nós já trabalhamos em sala de aula. Eu vou disponibilizar essas aulas, né, em forma de vídeo para vocês, e depois as discussões em relação às dúvidas deverão ser colocados no nosso grupo privado do WhatsApp, ok? Então, surgiu dúvida no vídeo, vai lá no grupo e coloca a dúvida que posteriormente eu entro no grupo e faço os possíveis esclarecimentos, tá? Então, para início, né, da nossa aula propriamente dita, eu queria lembrá-los que é extremamente importante que vocês estejam com o material de vocês em mãos, né? Então, aqueles slides, o material que eu já passei para vocês é muito importante para que vocês consigam dar sequência, né, ao conteúdo já ministrado, tá? Então, vamos lá. Disciplina para todo mundo participando no horário, tirando dúvidas também dentro do horário da aula, tá? Para que a gente consiga dar um bom andamento no contexto da química farmacêutica, né? Superando então essas dificuldades de estarmos longe um dos outros, que eu fico com saudade, eu adoro pessoas, vocês sabem disso, mas no momento a gente precisa manter certa distância, tá? Então, o que a gente viu até agora? A gente viu, dentro da química farmacêutica, o estudo da relação estrutura-atividade. O que seria essa relação estrutura-atividade? Seria como o desenho tridimensional dessas moléculas, né, que são utilizados como fármacos, que são utilizados como medicamentos, como essas moléculas se interagem com os receptores, certo? E a partir dessa interação, como que acontece a atividade biológica, né? Então, como que os fármacos a nível molecular iriam conseguir, a partir do momento que eles se ligam aos receptores celulares, né? Ou seja, ao seu sítio-alvo, como que ele conseguiria desencadear uma atividade farmacológica, certo? Além disso, nós vimos outros parâmetros que são muito importantes nessas questões da relação estrutura-atividade. Então, eu vou chamar a atenção de vocês para o parâmetro de partição, que a gente viu, que é extremamente importante. O que seria esse parâmetro de partição? É o quão lipofílico essa molécula é. Tá? Então, se a molécula for muito lipofílica, ela vai ter um coeficiente de partição elevado. Se ela for pouco lipofílica, ela vai ter um coeficiente de partição baixo, né? Outras questões que nós vimos que são extremamente importantes são os efeitos eletrônicos, né, relacionadas às questões de polarização ou não dessas moléculas, e também os efeitos estéricos, que são importantes no que se diz respeito à estrutura como um todo, né, a nível molecular, certo? Nós vimos também que a gente tem moléculas que possuem determinada mobilidade, né? Então, a gente também estudou a questão das restrições conformacionais e como que essas restrições conformacionais poderiam fazer com que essas moléculas se tornem mais seletivas, tá? Então, partindo dos conceitos da relação estrutura-atividade molecular, a gente entra agora no estudo da relação estrutura-atividade quantitativa, tá? Então, qual que é a diferença do quantitativa? A questão que leva à principal diferença da relação estrutura-atividade para a relação estrutura-atividade quantitativa é que a relação estrutura-atividade quantitativa vai estabelecer uma relação matemática entre o parâmetro que está sendo medido com valores experimentais, certo? Então, agora, além dos conceitos já trabalhados, a gente vai inserir valores para cada um destes conceitos anteriormente citados. Então, se a molécula ela é lipofílica quanto?
certo? Quanto é cada substituinte, né, uma vez que a gente pode fazer substituições, propor substituições nessas moléculas, o quanto que, por exemplo, um grupamento metila poderia aumentar a lipofilicidade dessa molécula e o quanto que, por exemplo, a inserção de um grupamento hidroxila poderia reduzir o coeficiente de partição dessa molécula, tá? Só fazendo mais uma revisão aí, porque a gente teve a lista de exercício e algumas dúvidas que chegaram até a mim em relação àquela atividade avaliativa que eu ainda não corrigi, mandei o ok para todo mundo de que eu já havia recebido. Comecei, na realidade, a ver de alguns estudantes, mas eu ainda não terminei de avaliar todas as atividades, tá? Então, como eu vou questão por questão, eu ainda não consegui verificar as listas como um todo. Essa questão da lipofilicidade, tá? Então, o que que acontece? Quando eu tenho uma molécula muito lipofílica e eu penso em membrana, certo? Lembrando que as membranas celulares, elas possuem uma característica hidrofílica e hidrofóbica, né? Porque a gente tem aí uma bicamada lipídica, fosfolipídica na realidade, e que o fósforo acarreta uma determinada característica hidrofílica, né? Solúvel em água, enquanto que a cadeia, né, de lipídios já confere aí para a membrana biológica uma característica mais hidrofóbica. Então, se eu tiver uma molécula muito lipofílica, com coeficiente de partição muito elevado, essa molécula, se ela for à medida que ela vai se aproximando da membrana, ao invés de acontecer o transporte passivo, ela tende a ficar presa na membrana. Então, a questão da lipofilicidade, ela é extremamente importante, mas ela deve estar sempre em equilíbrio com a questão da solubilidade em água da molécula. Principalmente se a gente pensar no fato de que o medicamento, além de ser absorvido, ou seja, além de atravessar essa bicamada fosfolipídica da membrana, ele também precisa ser absorvido. Então, ele tem que atravessar a membrana e depois atravessar a membrana de novo para acontecer o transporte, certo? Então, se eu tiver aprisionamento de membrana dessa molécula, então eu também já não vou ter uma boa absorção dela. Sem contar que se a molécula for muito lipofílica, se ela tiver um coeficiente de partição muito elevado, ela tende a se aglomerar, né, a formar micelas. Essas micelas, elas são muito grandes, né? São estruturas muito grandes para sofrerem a absorção passiva. Então, isso também acarretaria em prejuízo no que se diz a biodisponibilidade das moléculas, né, que são aí futuros medicamentos, né, são potenciais futuros medicamentos, tá? Aí eu vou encerrar esse vídeo agora, já tá com 8 minutos, para vocês darem uma olhada, e aí eu continuo no próximo vídeo.